E aí, pessoal, eu Elias. Hoje a gente está aqui para falar de filosofia. Essa é uma aula destinada para o sétimo ano. Então, se você é do sétimo ano, a aula é para você. E hoje a gente vai discutir um pouco, dar continuidade, na verdade, de certa forma, a, a discussão sobre a filosofia medieval. Na aula passada a gente já falou sobre a patrística. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a escolástica, que também é uma corrente bastante importante da filosofia cristã medieval, não só para o desenvolvimento da filosofia, mas também para a difusão do cristianismo, para a formação desses teólogos que defenderam o cristianismo lá na Idade Média, certo? Quem não assistiu a primeira parte, sobre a patrística, é muito importante que assista e também, façam as atividades, façam os fichamentos, anotem as dúvidas e os apontamentos que vocês tiverem e me enviem lá no Google Class para que eu possa respondê-los, tá? E a gente ir mantendo essa comunicação para tirar as dúvidas, para fazer esse acompanhamento mais próximo, certo? Então, vamos para a aula. Essa aula, pessoal, ela está localizada lá na unidade 3 de vocês, no capítulo de vocês lá, no livro de filosofia, unidade 3, capítulo 5, sobre a escolástica e a filosofia aí medieval, tá? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Gente, o nome escolástica está ligado justamente ao desenvolvimento das escolas cristãs, escolas essas que vão passar a ensinar filosofia, e aí desenvolve-se uma filosofia característica daquele momento, ligada à religião cristã, ao cristianismo, e aí a essa filosofia, dessas escolas a gente chama de escolástica, e aos teólogos, aqueles que ensinavam e também que pensavam essa filosofia, ficaram conhecidos como escolásticos, Então, é uma filosofia de grande importância, ela de certa forma dá continuidade àquilo que a patrística já vinha desenvolvendo, ainda lá nos finalzinhos da antiguidade, nos finalzinhos do Império Romano. E aqui a gente tem uma filosofia que traz novos elementos, novas discussões para o interior, dessas escolas, e que são pertinentes tanto no aspecto filosófico como também no aspecto religioso, certo? Então, vamos aqui para a gente poder entender qual é o contexto que essa filosofia surge. Pessoal, essas escolas surgem na Baixa Idade Média, principalmente a partir ali dos séculos 10, 11 principalmente, e 12. É um momento em que havia um controle, muito forte da Igreja Católica. A Igreja, ela era responsável, na verdade, por todo o aparato educacional naquela época, ainda que não houvessem propriamente dito, as escolas, por exemplo, quando a gente fala de escola, pessoal, não dá para pensar na escola de hoje lá na Idade Média, tá? Então, na verdade, eram escolas muito mais ligadas à difusão do cristianismo, à difusão da crença cristã. Então, essas escolas, por exemplo, elas se davam muitas vezes no interior, de algumas igrejas ou de algumas paróquias, e muitos desses professores eram, na verdade, teólogos, padres. E isso faz com que essa educação, que era bastante limitada, quando a gente estuda sobre a Idade Média, vocês lembram, eu já falei para vocês também que na Idade Média existia um analfabetismo muito grande, o que faz com que, o que demonstra, na verdade, que grande parte daquela população, principalmente daqueles camponeses, servos, não tinham acesso a essa educação. Então, é a educação mais restrita, e era uma educação que estava a cargo da igreja, A igreja, ela determinava exatamente aquilo que era difundido ou não, Aqui estudava-se uma série de conhecimentos, astronomia, matemática, música, poesia, certo? Mas boa parte desse estudo ele era direcionado, ou vamos dizer assim, subordinado, à tradição religiosa, à tradição cristã, E isso é uma característica muito própria desse momento. Por isso que
a gente dá esse nome de escolásticos, né? Então, quer dizer, a filosofia escolástica, ela surge principalmente dessa interação aí causada pelo desenvolvimento dessas escolas cristãs, tá? Também é muito importante lembrar que a filosofia ela estava inserida, além das escolas, nas universidades, né? Eu já comentei no outro vídeo que a Idade Média é o momento de surgimento dessas universidades. E é importante também entender que quando a gente está falando de universidade, a gente está falando da universidade medieval, né? Uma universidade muito mais ligada ao pensamento cristão, né? Bem diferente do que hoje nós entendemos como universidade. Então, a universidade hoje ela está ligada à produção do conhecimento científico, né? Pesquisa, difusão desse conhecimento, desenvolvimento de tecnologias, enfim, né? A universidade hoje ela tem essa característica. Lá na Idade Média, não. Na Idade Média, você está falando de uma universidade muito mais voltada para o pensamento religioso, por exemplo, para o desenvolvimento de teólogos, né? Pessoas que estudavam a fundo a teologia, né? O fundamento da crença cristã e que tornavam-se aptos a defender essa crença, né? Então você vê que há uma diferença aí fundamental entre a universidade lá na Idade Média e o que hoje nós entendemos por universidade. Claro que tanto as escolas cristãs, né, que passam a ensinar a filosofia, que passam a pensar essa filosofia, quanto as universidades também foram influenciadas pela patrística, né, eu já falei. Então, a patrística ela dá início a uma série de questionamentos que trazem essa relação entre a fé e a religião, ou a fé e a razão, entre a filosofia e a religião cristã, né? E isso surge ainda lá no século II, III, e vai avançando. Lá na Idade Média, você vai ter essas universidades, essas escolas que passam a repensar e dar continuidade àquilo que a patrística já tinha ensinado lá atrás. Então, como eu falei, então, essas universidades, essas escolas, elas todas estão submissas a essa tradição religiosa, né? Então, ligadas aí e de forma inseparável dessa tradição, dessa prática e do domínio da igreja, né? Do controle da igreja sobre a produção e a difusão desses conhecimentos. Aqui um trecho, né, que é tirado lá do livro. Então, na concepção aí escolástica, né, a verdade divina ela já havia sido revelada ao homem, né, estava escrita na Bíblia. A filosofia, na concepção escolástica aí, seria um instrumento utilizado para aproximar os homens dessa verdade, para que eles pudessem compreendê-la melhor. Então você vê aí a tentativa de aproximação dessas duas áreas de saber, né, uma área mais teológica e a filosofia, e você vê a filosofia novamente subordinada a essa concepção de que a verdade, né, ela só era alcançada por meio de Deus, que é uma herança lá da patrística. Então a verdade ela era alcançada por meio de Deus, no caso por meio das escrituras sagradas, a Bíblia, e a filosofia ela seria subordinada no sentido de que a sua função seria fazer os homens se aproximarem dessa verdade e compreendê-la de forma mais profunda, né? Então assim, essa seria a grande importância da filosofia dentro dessa tradição cristã, dentro dessa concepção teológica aí, no caso do cristianismo medieval. Tá? Também, pessoal, a escolástica ela traz uma série de questões, né, que geraram debates fervorosos aí quanto à sua metodologia, a sua forma de pensar e refletir sobre o mundo, né, as chamadas polêmicas aí da escolástica. Então a gente tem pelo menos aí duas grandes polêmicas aí escolásticas, né, que se referem justamente a esses aspectos filosóficos que passavam a ser pensados, né, e viravam objetos ali de reflexão desses padres, desses teólogos escolásticos aí, lá do século XI, XII, XIII, tendo aí como um dos grandes símbolos desse movimento filosófico o Tomás de Aquino, né? Que foi canonizado, tá? São Tomás de Aquino. Então a gente tem a primeira polêmica aí, dialéticos versus aí, né, contra aí os antidialéticos. E o que é isso, né?
A discussão central aí era como chegar à verdade, né? Então, assim, a verdade, ela já era conhecida, eram as escrituras, mas qual o caminho, né, para compreender essa verdade? Qual seria o melhor caminho para a compreensão dessa verdade? Né? É como colocar a seguinte questão: há um ponto a ser chegado, e aí como chegar, qual seria aí o melhor caminho para chegar àquele ponto, né? No caso aqui, o ponto final seria a verdade revelada, a verdade das escrituras. Ela está lá, no entanto, é preciso determinar aí um caminho para chegar até ela, né? De forma mais precisa, de forma mais profunda. E aí você vem, aí você tem a grande discussão da questão, né? Para alguns, né, para os dialéticos, a razão, a lógica e a argumentação, elas seriam o caminho por meio do qual seria possível chegar a essa verdade, né? Quer dizer, então, eu só posso chegar a essa verdade por meio da razão, usando a argumentação lógica, né? Fundamentando esse pensamento de uma maneira racional, novamente, de acordo com um pensamento aí ligado à filosofia, enquanto que os antidialéticos justamente definiam a ideia de que não era preciso uma argumentação lógica para chegar a essa verdade, não era preciso a razão para alcançar essa verdade revelada, bastava a fé. E aí você vai ter essa polêmica, né, na ideia de que uma coisa, de certa forma, se distanciava uma da outra, né? Então, assim, a razão ela seria um método possível de se chegar a essa verdade, enquanto que outros defendiam que apenas a fé poderia chegar a essa verdade. Então, quer dizer, você tem aí dois caminhos diferentes, né? A ideia seria, para os dialéticos, né? A ideia de dialética, para quem não sabe, a ideia de dialética é quando a gente tem um processo de discussão, de reflexão, que tenderia a eliminar a argumentação falsa, né? Então, quando você teria ali uma ideia e essa ideia tem uma ideia contrária, elas vão dialogar de forma a eliminar aquilo que é verdadeiro e falso em ambas, gerando uma nova ideia e assim por diante, né? Fazendo com que aquilo que fosse falso fosse afastado desse caminho. Por isso a ideia de argumentação, né? E do raciocínio. Então, ficava essa disputa, né, entre aqueles que acreditavam que a dialética era um caminho e outros acreditavam que apenas a fé era suficiente. Outra questão interessante sobre a escolástica é a questão que envolve aí os chamados realistas e nominalistas, né? Basicamente, esses dois grupos eles vão se dividir justamente em referência à questão da existência das coisas, né, e dos conceitos. De acordo com... para a gente poder entender, é interessante a gente pensar o seguinte: se eventualmente, né, todos os seres humanos e animais desaparecessem, o conceito de ser humano e de animal, ele ainda existiria? Essa é a grande pergunta, né? Os conceitos, eles existem independentemente da realidade ou eles são apenas criados para representar essa realidade, né? Então, essa discussão também leva a uma polêmica dentro da escolástica, que é essa disputa entre os realistas e os nominalistas. Então, para os realistas, basicamente, os conceitos eles existem de forma real, independente das coisas, ou seja, mesmo que todos os seres humanos desaparecessem, a ideia e o conceito de humano, de ser humano, ele ainda existiria. E o mesmo aconteceria com animais e outras coisas. Quer dizer, os conceitos eles existiam de uma forma independente. É mais ou menos como Platão pensou lá na teoria da forma, né? A teoria das formas ideais do Platão, ela traz mais ou menos essa ideia. Para o Platão acreditava que existiam, de certa forma, dois níveis, né, da realidade. Seria o nível sensível, aquele que a gente pode tocar, né, pegar e interagir de forma sensível por meio dos nossos sentidos, e haveria o nível
ideal, que seria justamente aquele nível pertinente às nossas ideias, ao nosso raciocínio e à lógica, né? E para o Platão, nesse nível, no nível ideal, todos os conceitos que a gente conhece, como humano, cadeira, bom, ruim, claro, quente, escuro, tudo isso já existiria independente da nossa relação com o mundo. Então, essas formas ideais, né, humano, animal, ele já existiria em nós muito anterior, né, ao nosso contato diretamente com essas coisas. Então, segundo Platão, né, eu já saberia, né, internamente, inconscientemente, o conceito de animal, de ser humano e tal, mesmo que essas coisas não estivessem ali, mesmo que eu não entrasse em contato com essas coisas. Então, essa ideia é o que fundamenta, por exemplo, o pensamento desses realistas, né? A ideia de que os conceitos eles existiam independentemente da realidade material. Então, assim, o conceito ele existe de forma independente. Os nominalistas defendiam o contrário. Para os nominalistas, os conceitos só existem na mente do ser humano, né? Na mente ou na alma humana, na sua concepção, porque eles eram apenas nomes criados por nós para categorizar as coisas. Então, a cadeira, ou o ser humano, vamos botar assim, ele existe como ser, muito bem, mas o conceito de ser humano só existe na nossa mente, de forma para que a gente possa diferenciar as coisas, para que a gente possa representar essas coisas. Então, se nenhum humano existisse, a ideia de humano não existiria na concepção aí desses nominalistas, porque para essas ideias poderem existir, o ser humano ele precisaria aí criar, né? Ele precisaria ter a coisa para poder dar um nome, né? Dar essa representação. Então, enquanto um diz que os conceitos existiriam independente das coisas, o outro diz que os conceitos só existem porque essas coisas existem, e aí os seres humanos criam nomes para representar essas coisas. Por isso eles são chamados de nominalistas, né? A ideia de que nós criamos nomes justamente para poder representar aquelas coisas ali do mundo exterior a nós. Mas os nomes dessas coisas eles são coisas inerentes apenas no nosso interior, né? Na nossa mente, tá? Então, quer dizer, pessoal, você vê que a escolástica ela já trazia essas discussões, né? Aprofundando e trazendo à tona discussões que colocavam novamente em questão aquela relação entre a razão e a fé, né? E essa balança aí, né, entre razão e fé, que vai pautar, de certa forma, a reflexão desses pensadores, né? O Tomás de Aquino é um deles, e provavelmente um dos fundamentais, né, que busca unificar esses dois pensamentos, né, essas duas ideias, justamente por saber, né, por pensar, pelo menos, que a razão ela tinha uma importância fundamental e a fé também. Então, para tentar conciliar ambas, o São Tomás de Aquino ele vai pensar, né, o mundo dentro dessa concepção de uma relação vamos dizer assim, de colaboração entre as duas formas de ver o mundo, né? E então por isso ele acaba se tornando um dos principais filósofos aí da escolástica, ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre o Tomás de Aquino, para a gente compreender o que foi que esse filósofo trouxe aí de novo para essa discussão da escolástica lá na Idade Média, dessa filosofia medieval. E também vamos fazer uma reflexão sobre essa relação entre razão e fé, para a gente poder compreender o que esses filósofos discutiam ali na Idade Média durante o período lá da escolástica, ok? Então, espero que tenha sido proveitoso, né? Obrigado por assistir. Não deixem de anotar as dúvidas e de me enviar no Google Class. Olhem a agenda lá no site da escola constantemente para vocês poderem ver quais são as atividades que a gente está passando. E aí a gente vai fazendo um diálogo aí por meio do Google Class, ok? Então, até mais
Obrigado mais uma vez por assistir e até a próxima.